Existe um motivo para sempre estarmos para trás. Twice as good. Twice as good as them to get half of what they have. E sabe qual é? O nome dele é Algoritmo e eu gosto de pensar nele como um homem branco de meia idade que já trabalhou como roteirista para canais como CW e MTV. Por quê? Gata, nem te conto. Nossa história começa em 2011, quando Tyler Posey e Dylan O'Brien nem imaginavam que começariam um dos maiores bromances de toda a história da televisão. Muito menos que garotas com hormônios à flor da pele clamariam para que Tyler Hoechlin começasse uma relação sórdida e gay com Dylan O'Brien. Mesmo que os dois tivessem um grande gap de idade, isso fosse completamente problemático para a época e para hoje em dia. Mas do que eu tô falando? Teen Wolf, série da MTV, nasceu como uma produção adolescente que prometia trazer de volta o conceito lobisomem no colegial, apresentado no filme de 1985, O Garoto do Futuro. Nem me pergunte por que o nome é O Garoto do Futuro, sendo que é sobre um lobisomem. Eu não faço ideia. Porém, desta vez, o personagem de Michael J. Fox ganharia uma nova roupagem. O protagonista Scott deixaria de lado a comédia e embarcaria em uma abordagem sombria e um pouquinho sexy, o que, na era de filmes como Crepúsculo e séries como The Vampire Diaries, significava rapazes sem camisa, garotas supostamente desajeitadas e um elenco totalmente branco. Peraí, aquilo era uma garota preta no elenco de Teen Wolf? Aparentemente, eu não posso chamar o elenco de Teen Wolf de completamente branco, porque eles riscaram um item da lista de representatividade, a melhor amiga negra. E por que eu tô falando dela? Porque assim como o algoritmo não dá a mínima para pessoas negras e sempre nos coloca para trás, os roteiristas decidiram que Rebecca Harley Holloway não merecia a nossa atenção. O que fez com que a atriz Jamila Thompson, que claramente ia fazer parte do elenco recorrente da série, não durasse nem 3 episódios. What did you find? How did you find it? Where did you find it? Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu recomendo um cafezinho pra ficar acordado nesse dia frio, que deve estar fazendo aí também, porque aqui tá bem frio. Porque o assunto de hoje é longo e promete desde série adolescente até a bunda da Anitta, um pouquinho de Bell Hooks e, claro, nossa querida doente. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não, gente, eu não vou falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu só fiz uma referência ao filme no meu roteiro, porque eu gosto de fazer isso. A reinvenção da MTV do filme de 1980, Garoto do Futuro, está chegando mais perto da realidade, diz um artigo de 2009 da The Hollywood Reporter. Nele temos alguns detalhes sobre a produção de Teen Wolf. De acordo com Liz Gately, vice-presidente da MTV na época, a série seria algo mais similar ao filme Um Lobisomem Americano em Paris, ou é Londres. Eu acho que tem as duas versões, eu não tenho certeza. Seria mais sexy, seria mais violento e teria transformações. É um drama com 2 melhores amigos, 2 personagens muito identificáveis. Mas o que nem todo mundo sabia ou lembra é que no meio desses 2 amigos existia uma garota. E não estou falando da aluna nova com um segredo, a tal da Allison. Pelo contrário, estamos falando de Rebecca Harley Holloway. Interpretada por Jamila Thompson, Harley aparece no primeiro episódio como um terceiro elo na amizade entre Dylan O'Brien e Tyler Posey. Em determinado momento do primeiro episódio, a garota quase serve como uma âncora para os 2 rapazes. Enquanto a dupla sonha com a popularidade e Scott pensa em dar em cima de Allison, Harley diz: Como a garota nova pode estar aqui há 5 minutos e já está andando com a turma da Lídia? O curioso é que, apesar da personagem servir bem para mostrar um pouco mais da dinâmica do grupo com a escola, Rebecca simplesmente desaparece. Apesar das fotos de Jamila com o resto do elenco, a única garota negra da série foi simplesmente apagada da história. Não por causa de algum lobisomem ou criatura mágica. Na verdade, sua saída não teve nenhum motivo aparente, além de que os roteiristas decidiram. A verdade é que, além de tópicos de fórum de internet e vídeos mostrando os poucos melhores momentos da Rebecca, é como se a personagem nunca tivesse existido. E quando falamos em Teen Wolf, isso não é o mais esquisito de todas
todas as suas 6 temporadas, filme e spin-off. Na verdade, a série da MTV ficou conhecida por erros de continuidade, personagens que eram cortados sem que os atores soubessem, e um fandom apaixonado por chipar casais esquisitos. Até os que não faziam sentido. No! God, please, no! No! Mas não é sobre Teen Wolf e minha fascinação por séries adolescentes e romances sobrenaturais que eu quero falar. Muito menos sobre Rebecca. E sim, sobre um conceito que me veio à cabeça quando percebi que existia um motivo para eu não lembrar de nada dessa personagem. E isso não tinha a ver apenas com a sua saída brusca da série. Nas palavras de Frantz Fanon, o motivo para isso é simples: que nós não somos. De acordo com o autor, ser negro é viver em uma zona do não ser, em que nossas identidades são negadas por completo, colocadas às margens da sociedade, esquecidas, apagadas. De forma tão fácil quanto foi para Rebecca desaparecer do roteiro de Teen Wolf, a população negra vai de ser para o não ser, uma existência vazia, lembrada pela população branca apenas quando falamos em violência ou desejo sexual. Em outras palavras, quando balançamos a nossa raba. Vocês pensaram que eu não ia roubar You are about to witness a truly remarkable phenomenon. Ladies and gentlemen, I give to you the Hottentot Venus. Quando o corpo de Sartre de Bartman foi exibido em 1810, ela foi apelidada irônica e perversamente de Venus Hottentot. Durante 5 anos, seu corpo nu foi exposto em inúmeras ocasiões. Suas curvas e genitálias eram associadas a algo selvagem e primitivo. Sob uma desculpa científica, sua existência foi transformada em um experimento sexual perverso. Sartre não tinha mais controle sobre si mesma, e mesmo após falecer, nunca o retomou. O corpo de Bartman foi mutilado e exibido para aqueles que nunca tiveram a chance de encontrá-la. Em seu livro Black Bodies, White Bodies, de Sandra Killman, o autor destaca que o público que tinha pago para ver sua bunda e tinha fantasiado sobre a singularidade de sua genitália quando ela estava viva, agora poderia, depois de sua morte, dissecação, examinar as duas. Essa fascinação pelo corpo negro não é algo exclusivo do século XIX. No Brasil, por exemplo, Gilberto Freire ficou conhecido por Casagrande Senzala, livro de 1933, em que diversos momentos narra a adaptabilidade do corpo negro, descrito por ele como os verdadeiros filhos do trópico. Em diversos momentos, Freire os trata não como indivíduos, mas objetos de interesse e também prazer. Adaptação que talvez se realize por motivos principalmente psíquicos e fisiológicos. Questão de constituição psicológica, como pretende McDougall, e fisiológica também, através da capacidade do negro de transpirar por todo o corpo e não apenas pelos sovacos, de transpirar como se de todo ele emanasse um óleo e não apenas escorressem pingos isolados de suor, como o do branco, o que explica por uma superfície máxima de evaporação no negro, mínima no branco. É esquisito porque todo o texto dele tem um tom, sabe? Tem um tom sexual, apesar dele não estar falando de sexo necessariamente. Já nos Estados Unidos, outra mulher negra ganhava notoriedade por conta de seu corpo único. Josephine Baker, atriz, cantora e dançarina, fascinou o público com a sua chamada dança selvagem. Usando pérolas, sutiã e saia feitas de bananas incrustadas com pedras cintilantes, Baker chamou a atenção de todos com sua dança em que balançava os quadris e cruzava as pernas. Mas o que todas essas mulheres têm a ver com Rebecca Hurley Holloway? Em Olhares Negros, livro de Bell Hooks, a autora traz um paralelo entre a construção desse corpo selvagem, pintado pela população branca, e a forma como o corpo negro é constantemente descartado. Através do racismo científico, colonização e racismo estrutural, o que antes poderia ser entendido como um indivíduo, aos poucos se tornou um objeto, um que poderia ser utilizado para iniciação sexual e descartado sem culpa alguma. Hooks explica e denuncia que é esse olhar objetificante e hipersexualizado que transforma o corpo negro em descartável, que o faz ser simplesmente apagado com um simples deletar do teclado, como é o caso de Hurley, ou com um ato de violência policial. Em outras palavras, esse é o principal pilar para a criação de um dos tropos
mais frustrantes da cultura pop, o do interesse romântico negro e completamente descartável. E vale lembrar que esse conceito não é algo amplamente debatido em faculdade, até porque, né, o mundo acadêmico é majoritariamente feito por brancos ainda. E quem mais se interessa em falar sobre representatividade do que nós, pessoas que estamos sendo representadas de forma tão rude? Por isso mesmo, muitas das referências que eu vou trazer aqui não vão ser de grandes artigos, TCCs, dissertações ou teses. Pelo contrário, a maioria são retiradas de fóruns, vídeos, artigos do Medium e, sei lá, perguntas e respostas. Como é o caso dessa postagem do Tumblr She Who Tells Stories, em que diz: é normal que as relações não deem certo. A maior parte das pessoas apaixona-se mais do que uma vez. Mas no final, o tropo do namorado ou namorada negra descartável envia a mensagem de que as pessoas negras e pardas são boas para uma aventura, suficientemente boas para o sexo, mas não são dignas de um amor verdadeiro. Nesse sentido, Rebecca nem ao menos teve a chance de ser propriamente considerada para uma relação romântica. Pelo contrário, ela foi apagada antes mesmo de existir. Diferente de Karen Mintz, personagem interpretada por Natalie Poe na série da Netflix Você. Em The Rise and Rise of the Disposable Black Girlfriend, Yomi Adegoke sinaliza como um dos interesses românticos de Joe, personagem vivido por Penn Badley. Apesar de ser perfeita para ele, na verdade é apenas um obstáculo para o seu grande objetivo, Guinevere Beck. Só as mulheres que ele amava à sua maneira terrível e perversa corriam um perigo real. No caso de Karen, Joe nem sequer se dava ao trabalho de roubar as calcinhas. Ela era mais uma das namoradas negras descartáveis da televisão. E Karen é apenas um exemplo de uma longa lista. Martha Jones, nossa querida companion da terceira temporada de Doctor Who, foi constantemente jogada de lado pelo 10º Doutor e pelo público, vista como uma substituta mais inteligente, mas nunca equiparável ao carisma de Rose Tyler, a nossa loirinha favorita. I spent a lot of time with you thinking I was second best, but you know what? I am good. Em diversos momentos da trama, a estudante de medicina se vê precisando relembrar o doutor de sua importância e que sim, ela é digna de confiança. Inclusive, em um dos quadrinhos de Doctor Who, tem um encontro entre o 10º doutor e a 13ª. E aí a nossa versão feminina do doutor, ela finalmente vira pra gente e fala: putz, eu não tratava muito bem a Martha, né? É, gata, você não tratava. Infelizmente, essa retratação vai ficar só nos quadrinhos. Né, Russell? Né, Russell? Outros nomes de personagens mergulhadas nesse tropo vão desde a Vanessa de Gossip Girl até a Bonnie de The Vampire Diaries, o Jimmy Olsen em Supergirl, o nosso querido Finn de Star Wars e até mesmo a Mel Melerada de Arcane. E eu gostaria de dizer que fiquei muito chateado quando descobri que a Mel está nesta lista. Eu não assisti a Arcane toda, então assim, meus comentários vão ser baseados em outras coisas ali. Porém, quando eu assisti os primeiros episódios, eu pensei, putz, essa personagem tem tudo para ser uma das maiores da série, porque ela é incrível. Infelizmente, eu descobri que ela só tá lá pra ficar um triângulo amoroso sem graça entre o Jace, o Victor e ela, e eu fiquei meio... Ela não merece isso. Ela é bonita demais pra isso. Como diria a minha querida Ebony, deveria ser crime uma gostosa estar numa situação como essa. No vídeo Arcane vs The Disposable Black Girlfriend Trope, ela, Pastoral, explica como, apesar do amor de Jace por Mel, tanto os roteiristas quanto o público apagam os sentimentos do rapaz para elevar sua preferência pelo suposto casal formado por Jace e Victor. O fato de Mel ser tão forte e capaz de cuidar de si mesma faz com que vocês acreditem que ela não é digna de amor. Sempre que temos essa discussão sobre a razão pela qual continuam negando o amor de Jace pela Mel, vocês acabam a conversa dizendo: mas ela nem precisa de um homem. Por ela ser tão forte e independente, vocês insistem na ideia de que mulheres negras não merecem amor. O curioso desse tropo é notar como estamos tão habituados a ele que se torna impossível vermos qualquer personagem negro, seja em série, filme, livro, quadrinhos, e aceitar que ele é digno de amor, como é o caso de Candice Patton, que viveu Iris na série Flash. Enquanto nos quadrinhos tínhamos a típica garota ruiva lutando ao lado de Barry Allen, na série da CW ela se transformou em uma mulher negra, ganhando ainda mais profundidade, indo além de um interesse romântico. Durante os 9 anos da série, a atriz precisou lidar com ódio sem sentido do público. Desde ameaças em redes sociais até ser apontada apenas como chata, toda aparição ou importância dada à personagem era motivo para questionar a
química do casal, ou a personalidade de Iris, ou até mesmo o talento de Candace. E tudo isso porque, diferente de séries que estão preocupadas apenas em riscar o item diversidade de suas listas, Flash pelo menos tentava levar diversidade a papéis importantes, isto é, em papéis que não fossem descartáveis. It's not enough to just place a black actor on a show and say, look, we checked the box, we have a black female lead. We have to ensure that she is safe in the workplace, that she is protected online by harassment, bullying. Mas então surge uma nova questão. O que fazer quando o sistema já está contaminado desse jeito? Se o trope está tão inserido na sociedade a ponto dele influenciar até mesmo o dia a dia de pessoas negras, como podemos mudar isso? O que se pode fazer para mudarmos a percepção de décadas de racismo que fazem até personagens principais serem apontados como não dignos de amor? Bom, não é aleatório que eu já tenha citado Josephine Baker. Apesar de sexualizada pelo olhar masculino e branco, Bell Hooks não cita Josephine Baker como um problema, mas uma espécie de solução. Mas para entender isso, eu vou ter que mudar um pouquinho de assunto e falar dele, Spike Lee. Em Lute pela Coisa Certa, filme de 1988, dirigido por Lee, uma cena chama um pouquinho de atenção. Nela temos uma festa apenas de pessoas negras vestindo roupas de banho. Com uma música animada, elas dançam balançando a bunda. Nas palavras de Bell Hooks, as bundas negras exibidas são incontroláveis e escandalosas. Não são corpos imóveis de escravas que deveriam parecer manequins. Não são corpos silenciados. Exibidas como uma divertida resistência cultural nacionalista, as bundas desafiam a premissa de que o corpo negro, sua cor e forma, são marcas de vergonha. Spike Lee aqui não está explorando a sexualidade do corpo negro como algo científico, mas como algo belo e humano. Ele utiliza esse lugar de vergonha que o corpo negro foi colocado e o transforma, mudando a narrativa para algo empoderador. Essa mudança de perspectiva é algo que permeia diversos filmes de Spike Lee. Em Ela Quer Tudo, produção de 1986, em que acompanhamos uma mulher e a dificuldade de manter um relacionamento com outros 3 homens, uma pergunta permeia o filme após a personagem ser abusada. De quem é esse corpo? Reformulada, a questão seria: como e quando as mulheres negras afirmarão sua agência sexual de formas que nos libertem das restrições do desejo colonizado, das imagens e práticas racistas e machistas. Curiosamente, a solução encontrada por Bell Hooks e mulheres como Megan Thee Stallion, Doechii e Ebony é a mesma: retomar a narrativa, confrontar representações dolorosas da nossa sexualidade e criar um espaço de oposição em que não estamos mais amarrados ou acuados. E tudo isso ditando o ritmo da narrativa. Para alguns, isso significa subverter estereótipos. Para outros, é utilizá-los ao nosso favor, como é o caso de Megan Thee Stallion. That's right. There's only one Megan Thee Stallion. Inúmeras vezes, a cantora foi apontada como apelativa pela forma como se apresenta. Se intitulando uma garota gostosa, Megan foi criticada por ser sexual e não ter vergonha disso. Em uma carta aberta, publicada em 2020 no New York Times, ela disse: "Deixa eu repetir, eu escolho o que eu uso. Não porque eu estou tentando apelar aos homens, mas porque eu estou mostrando orgulho da minha aparência, e uma imagem corporal positiva é central a quem eu sou como mulher e artista." Quando nós mulheres escolhemos capitalizar sobre nossa sexualidade para recuperar o nosso próprio poder, como eu fiz, nós somos difamadas e desrespeitadas. Quando Hooks cita figuras como Josephine Baker e até mesmo Tina Turner em seu livro, ela não busca apenas apontar como seus corpos se tornaram alvo de desejo, mas como eles conseguiram utilizar o problema como uma brecha para hackear o sistema. Não muito diferente de Doechii dizendo que decifrou o código. Motherfucking code. Em um vlog de 2019, a rapper Doechii fala sobre como é importante subverter a expectativa do público e dar espaço aos nossos processos e vontades. Que o medo de se mostrar ao mundo não é sobre nós, mas sobre como somos lidos. I start to feel inadequate when I feel like I'm not meeting the expectations of my audience. E que, quando se é negro, não é preciso lutar apenas contra as expectativas dos outros ou, sei lá, o algoritmo, mas também com a caixa em que querem nos colocar. Isto é, de negro raivoso, de máquina sexual
ou até mesmo de namorado descartável. Para a escritora Annette Kuhn, por exemplo, a única forma de quebrar esse código é entendê-lo. Que para desafiar representações dominantes, é necessário, antes de tudo, compreender como elas funcionam e então procurar os pontos de possíveis transformações produtivas. E é por isso que em uma época de tropos como da namorada negra descartável, figuras como a Megan, Doherty, Ebony e até mesmo a minha amiga pessoal, Thaís Hearn, são tão importantes. E sim, gente, eu precisei tietar um pouquinho a Thaís, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela merece likes e followers e muito sucesso. Então vão lá seguir ela. Elas não estão interessadas em seguir regras impostas por uma sociedade branca, nem ao menos continuar alimentando uma máquina que nos aliena e nos faz olhar para romances negros como fadados ao fracasso. Pelo contrário, em 2024, Megan Thee Stallion mostrou que seu interesse musical vai muito além do rap, que ama o universo dos animes e a música japonesa, que mesmo se autodeclarando uma garota gostosa, seus interesses vão para além de só balançar a raba, e que mesmo quando ela está lá balançando a sua raba, ela está fazendo isso porque quer, e não para agradar um olhar branco ou masculino. Ao longo da história, figuras como a de Saartjie Baartman foram dissecadas e transformadas em objetos de estudo, mas precisamos lembrar que isso não precisa continuar, que não precisamos continuar sendo descartados. Spike Lee uma vez nos mostrou que corpos negros são lindos e podem ser apreciados. Megan nos lembra diariamente que nós também podemos ser complexos e cheios de nuances. Doherty que não precisamos estar em caixas. Ebony que a sexualidade feminina não é algo que precisamos ter medo. E a Thaís Hearn que o mundo otaku não é exclusividade de uma classe branca. São através dessas conversas que podemos ser capazes de mudar estruturas. Se você curtiu esse vídeo, manda pra aquela pessoa que adora quando uma pessoa preta aparece numa série e aí também fica morrendo de medo pensando, putz, será que ela vai ser descartada no próximo episódio? Eu ainda pensei, eu não vou fazer esse vídeo porque é um tema tão velho, mas ainda é um tema que vira e mexe a gente tá falando porque ele é aquilo, ele tá muito incrustado na cultura pop. Então eu achei legal trazer, também porque é um tema que eu gosto. E esse canal é meu. É isso. A gente se vê por aí, se cuidem. Tchau!